Make the ground shake. O repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Rapaz é abatido a tiros na Tabatinga de Camaragibe. 2 jovens assassinados a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas foram registrados 12 homicídios no estado, 12 assassinatos, 4 crimes foram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.975 assassinatos, sendo 1.127 no interior e 848 no Grande Recife. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua São Luís, comunidade do Bode, no bairro do Quina, num atentado de autoria e motivos também não informados. Trazido aqui para o HR, o rapaz não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 17 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo quando jogava dominó com amigos na rua Mara Guimarães Dutra, na Coab do Cabo de Santo Agostinho. Um só elemento cometeu o crime, cujos motivos também são desconhecidos. Henrique Lima da Silva, de 26 anos de idade, residente na rua Doutor José Mariano, em Angelino, Agreste do Estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo em terra do sítio Salobro, lá na zona rural de Angelim, um local de difícil acesso. Um suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia local. O corpo de Henrique Lima da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Carlos Daniel de Barros, o jovem com 18 anos, residente na Avenida Central, em Afogados. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua da Pistola, lá no bairro de Afogados, por 2 homens que fugiram numa bicicleta. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do jovem Carlos Daniel de Barros foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHBP. Leandro Cícero da Silva, com 29 anos, residente na Avenida Recife, no bairro de Ipicepe, foi assassinado com disparos de arma de fogo no Campo do Real, localizado na rua Manaíra, no bairro do Ibura. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Edson Alves da Silva, de 34 anos, residente na rua São Pedro, em Panela, no interior do estado. Ele foi assassinado a bala em um privê localizado na rua Maurício de Medeiros, lá em Panelas. Ele foi morto no interior da Escola Municipal Joaquim Nabuco. 2 ladrões anunciaram um assalto, mataram o rapaz e fugiram no carro Gol Prata, cuja placa não foi fornecida. E no momento do crime, um adolescente de 15 anos, Inês Carneiro da Silva, foi atingida por uma bala perdida e levada para o hospital local. Edivaldo José da Silva, de 20 anos, residente no loteamento Costa do Sol, em São José, na Coroa Grande, foi assassinado com vários tiros na margem da PS-60, lá em São José da Coroa Grande, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Emanuel Rodrigo Gonçalves da Silva, de 29 anos, residente na rua Boa Vista, em Goiânia, região metropolitana do Recife. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo, tiros de espingarda 12, no distrito de Caricé, em Itambé. E os suspeitos, um tal de Macaxeira e um outro lá, cujo nome não foi informado. Emanuel Rodrigo Gonçalves da Silva foi levado para o hospital local, em seguida removido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal.
Edinaldo Bezerra Marques, com 39 anos de idade, conhecido como Naldo de Carlinha, foi assassinado pertinho da residência dele no sítio Morcego, em Altinho, no interior do estado, com tiros de espingarda 12. O suspeito do crime é um tal de Zé de Luzinete, que está sendo procurado pela polícia. Edinaldo Bezerra Marques, o Naldo de Carlinha, ainda chegou a ser trazido aqui para o Hospital da Restauração. Um corpo de um homem sem identificação foi encontrado já em adiantado estado de decomposição na barragem no Rio São Francisco, em Petrolândia, no sertão do estado, sendo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um motoqueiro morreu ao ser atropelado na PS-103 em Bezerros, no Agreste, no estado. O veículo causador do acidente fatal não foi identificado e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Luciano Cesário Tenório, de 35 anos de idade, residente no sítio Rodrigues, em Correntes, no interior do estado. Ele tentou matar a companheira dele a golpes de faca peixeira e logo depois ele foi encontrado morto. De acordo com informações, Luciano Cesário Tenório estaria embriagado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia procura dono do galpão no Ibura, onde estavam mais de 2 milhões de reais de cargas roubadas ou desviadas. A notícia com a repórter Natália Hermosa. O depósito no bairro da Zona Sul do Recife já tinha sido alvo de uma operação policial em novembro de 2017. Na ação deflagrada na segunda-feira, 2 funcionários prestaram depoimento e foram liberados. No interior do galpão, os investigadores encontraram máquinas empilhadeiras e 3 câmaras frias. Entre as cargas recuperadas estão alimentos, bebidas alcoólicas, materiais de limpeza, higiene pessoal e ração para animais. O delegado de roubos e furtos de cargas, Edmilson Batista, afirma que o galpão faz parte de um esquema maior. Na segunda-feira pela manhã, a gente recebe a notícia do extravio de uma carga de pilha avaliada em R$500 mil, e no desenvolver dessas diligências a gente combina com a identificação de um galpão. Para nossa surpresa, o galpão tem uma estrutura que se destaca, né? Dentro do galpão já tinha um caminhão sendo carregado e uma empilhadeira, 3 câmaras frias, né? Isso demonstra que o galpão tinha capacidade para receber toda e qualquer espécie de mercadoria, assim como toda e qualquer quantidade. A investigação está norteando que a gente está diante de um condomínio logístico de pessoas que se utilizam em seus comércios de mercadoria de origem ilícita. Ali tem mercadoria roubada, furtada e muita mercadoria em que os motoristas foram contratados para transportar se apropriaram. A gente já tem algumas pessoas identificadas, certo? Essas pessoas ainda não se apresentaram na delegacia, provavelmente serão indiciadas ao final e, se for o caso, né, aí compreendido todos os requisitos legais, serão presas se assim o judiciário entender. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a ônibus, sendo do sistema VRT. Daqui a pouquinho mais detalhes. Rapaz é abatido a tiros na Tabatinga de Camaragibe. 2 jovens assassinados a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Os aniversariantes de hoje: Yara Pessoa de Siqueira Oliveira, completando 76 anos. Ela é mãe de Edinaldo Dino, que trabalha no Serviço Social aqui do HR. Dona Maria Eduarda Cavalcante, completando 19 anos, mora na Brasília Teimosa Pina. Ela é neta de Zezé, taxista. Nino Guaracheiro está aniversariando, ele mora na Avenida Norte, pertinho da farmácia Bom Jesus, em Casa Amarela. Nino Guaracheiro, ele é pai de Tony da Guabiraba. Thelma Cristina mora na rua Frei Cacibeira, em Santo Amaro. A festa de Thelma será no bar de Beto Pereira, na rua Tupinambás, em Santo Amaro, com a participação das amigas dela, Andréia, Isabel, Edileuza, Dalva, Jacilene e também Jurandir. Claro, Jurandir é o esposo dela.
Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente Luiz Ramos de Souza, o sargento Carlos Alves de Siqueira, a pensionista Terezinha Bezerra de Barros, e quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Fernando Cerqueira Norberto dos Santos. Carro de assaltante morto em confronto na Paraíba leva a polícia desarticulada em Camaragibe, quadrilha suspeita de crimes diversos. A notícia com o repórter Vitor Tavares. José Pedro Agostinho da Silva, Pedrinho e outros 7 comparsas faleceram em Barra de São Miguel em julho deste ano. Eles integravam o grupo que assaltou um supermercado em Santa Cruz do Capibaribe e, na fuga, atiraram contra uma viatura da PM. O soldado André José da Silva, de 32 anos, morreu no local e o sargento Moacir Pereira Dias, depois no hospital. O carro do assaltante estava no bairro de Timbi, em Camaragibe, em poder de uma organização criminosa. O detalhe é que o líder da quadrilha é Renato Lira Alves de Souza, de 33 anos, reeducando do presídio de Igaraçu. Os presos na Operação Espólio, deflagrada na segunda-feira, são Ananias da Silva, Dudu, 41 anos, Davi José Rodrigues, de 24 anos, Paulo Manuel Silva, de 33 anos, Felipe Andrade Pimentel, de 19 anos, Alisson Alves de Souza, 20 anos, Márcio Gomes dos Santos, de 29 anos, e Lucas Alex de Lima, de 22 anos. Com o grupo, foram apreendidos 5 carros, 4 motocicletas, uma pistola, ferramentas para realizar as clonagens veiculares, placas de diversos estados, placas cortadas dos veículos roubados, documentos veiculares falsificados e R$ 8.970 em cédulas manchadas de tinta, indício de origem ilícita, possivelmente de caixa eletrônico. Todos foram autuados em flagrante por organização criminosa armada e a investigação continua. Alberes Félix, um dos delegados envolvidos na operação, detalha o grau de periculosidade do grupo. Essa quadrilha, na gira policial, seria a Clínica Geral. Eles praticam roubo de veículo, furto de veículo, adulteração. Está ligado também a assalto a caixa eletrônico, tá? Inclusive também homicídio. Haja visto que o presidiário que está preso há mais de 40 anos, ele foi condenado por homicídio, por roubo e outros delitos praticados pelo mesmo. Os policiais, de acordo com as informações, localizaram esse veículo, se encontraram de frente dessa casa, e foram até esse veículo. Chegando lá, eles verificaram que realmente o veículo tinha sinais de adulteração, de clonagem, e abordaram o dono da residência. Ao abordar o dono da residência, existia uma oficina perto da sua casa, e lá foi encontrado os veículos, inclusive um veículo estava sendo adulterado naquele momento. Foi apreendido 3 motos e mais 3 veículos na casa desse indivíduo. Daí se encadeou toda a operação. Vitor Tavares para o Bandeira 2. De plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, Sargento Peixoto da Fase, Sargento Edson de Peixinhos, esposo de Carla e genro de Marcos Paixão, o subtenente Edivando Alto Zero Filme e Gilberto, professor de Casa Amarela. Também de plantão aqui no HR, Ivan Miguel do Alto Santa Isabel e enfermeiro Honório da Rua Japaratuba, chegando ao plantão aqui no Hospital da Restauração. Jairinho do Bicho está lá no bairro do Engenho do Meio, ligado aqui na Rádio Jornal. Também ligados aqui no sistema, os irmãos Marconi e Tiago, no estacionamento 2 Irmãos, que fica na Avenida Rio Capibaribe, no bairro de São José. Jorge Cabresto, ele, a esposa Jane e os filhos George e Leleco estão lá na Praia do Pina. O presidente do Campão, o comissário Paiva sempre ligado aqui na Jornal, e também o comissário Luiz Carlos, o Tatu, todos tiram da SDS, aposentados e nativa, ligados aqui na Jornal. Por sinal, domingo terá festa lá do Campão. Chibata está no Cabo de Santo Agostinho, ouvindo a Jornal. Carlos Peroba do IML, ele, a esposa Dalva na Pomba Metério. Maurício Rosa em frente à maternidade Barros Lima, em Casa Amarela. A rapaziada no Parque da Macaxeira, Hermes, Nidão, Índio Canibal, Rafael, Vadilson, Joelson, o Irijane, também Adilene, Marcos, Josué, os vigilantes, Jorge, Daniel, o gerente Marcos, os inspetores Serafim, Rocha, Otaviano e Manuel. Tem também os guardas Luciano e Júnior e os PMs Brandão e Kennedy. E ainda, lá dentro, os ambulantes trabalhando, Ananias e Carla, mãe de Clara e Lara.
Durante as últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a ônibus, sendo um do sistema BRT. Por volta de meio-dia de ontem, na PR-28 no Cabo, o alvo foi um coletivo da empresa São Judas Tadeu, fazia linha T e Cabo Suape. Por volta de meio-dia 15, na BR-101, pertinho do Atacadão na Iputinga, coletivo da Metropolitana assaltado, só os passageiros roubados, e o ônibus fazia linha Barro Macaxeira. Na Avenida Caxangá, o ônibus da Borborema foi assaltado por volta das 8 da noite, o coletivo fazia itinerário TI Tancredo Neves Macaxeira. Por volta das 9h15 da noite, na BR-232, pertinho da empresa Teixeira, na entrada ali, após a entrada do Curado, ônibus da Borborema, linha típica, onde na Boa Vista foi o alvo. Por volta de 1h20 da tarde, na PE15, nos Butrins de Olinda, foi o BRT assaltado, ele fazia a linha Pelópida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. No loteamento Agamenon Magalhães, em Igaraçu, por volta das 2h20 da tarde de ontem, ônibus da empresa Itamaracá foi assaltado, ele fazia a linha Igaraçu circular. E por volta das 9h30 da noite, ônibus da empresa Globo, linha PE15 Afogados, foi assaltado pertinho do lixão na segunda perimetral metropolitana. Os passageiros foram roubados, apenas os passageiros, portanto foram 7 registros de assaltos a ônibus. Desde o mês de setembro já foram registrados 72 assaltos, e no ano 1536. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Os 6 jogadores, os jogadores atuais, os jogadores todos ligados aqui na Jornal: Sebastião, Tião, Miro, Nilson, Marcelo, Idão, que é irmão de Jadir, ex-tricolor que mora em Pau Amarelo. A turma do Bradesco de Casa Amarela, os gerentes Jadilson e André. O caixa é Fernando, filho de Gustavo. Os vigilantes Mota do Alto Zé Bonifácio, Flávio da Macaxeira, Rubens da Bomba do Metério e Beto do Bolo da Juna Bezerra. No Bradesco Nazaré da Mata tá lá Eduardo, e na Rua da Concórdia Clauber. A turma do Bradesco da Encruzilhada, o gerente geral é PG, Misael Marroquim também está por lá, e os vigilantes Brasil, Cláudio e Alexandre, também a gerente Natália, cujo esposo Everton está lá em Aldeia, ligado aqui na Jornal. Walter José Pessoa, de 35 anos de idade, residente na Rua Ferreiros, no bairro do Jangue Paulista. Ele foi brutalmente espancado na Rua Manuel de Araújo, perto do Forte de Pau Amarelo, por elementos não identificados, e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Bruno José dos Santos, de 30 anos de idade, residente em Caibu, no Cabo de Santo Agostinho, foi brutalmente espancado por elementos desconhecidos, sendo trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Edilson Ferreira Silva, de 61 anos, residente na Rua Venturosa, em Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu ferimentos num acidente de moto com carro, uma colisão que aconteceu na BR-101, perto do posto Padre Cícero. Ele foi socorrido na emergência aqui do HR. Davi Cleiton dos Santos, de 15 anos, residente na Rua do Sossego, loteamento Bondade de Deus, em Camaragibe, sofreu um acidente. Ele estava surfando um ônibus quando caiu. O fato aconteceu no bairro Santana, em Camaragibe, e ele foi socorrido na emergência aqui do HR. Livson Michel de Oliveira Brasil, 17 anos, residente na Rua Cachoeira Dourada, no Alto do Céu, em Igaraçu, sofreu ferimentos quando trafegava numa moto e foi atropelado por um carro não identificado, sendo socorrido na emergência aqui do HR. José Júlio de Souza Filho, 39 anos, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Buenos Aires. Ele sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, residente na Rua Itajá, na Coab, no Ibura. Rapaz sem nenhum documento que o identificasse, inclusive com a tatuagem de uma caveira no antebraço direito. Ele foi encontrado desacordado em via pública e socorrido aqui no HR por uma equipe do SAMU. Daniel José Silva de França, 35 anos de idade, residente no bairro dos Torrões. Ele sofreu um acidente, pedalava uma bicicleta e foi atropelado por um ônibus. O fato aconteceu em frente a Habibs, na Abdias de Carvalho, e ele foi socorrido na emergência aqui do HR. José Roberto da Silva, 46 anos, residente na Rua 7, no centro, em Tracunhaé, sofreu um acidente de bicicleta e ficou muito machucado, sendo trazido para a emergência aqui do HR. Renato Farias de Castro, 32 anos, residente na Avenida Doutor Belmiro Correia, na Humberto Maia, Camaragibe. Ele ficou machucado num acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz é abatido a tiros na Tabatinga de Camaragibe. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse. Ele foi abatido com disparos de arma de fogo numa escadaria no bairro da Tabatinga, em Camaragibe, num crime de autoria e motivos também desconhecidos. A polícia encontrou no bolso da roupa dele, da vítima, mais de R$3.000 em notas de 100. O corpo do rapaz, de aproximadamente 30 anos, foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 2 jovens assassinados a tiros no Cabo de Santo Agostinho. O primeiro crime aconteceu na rua Joaquim Rodrigues, em Gaivula, no Cabo de Santo Agostinho. Igor Marcos Silva da Costa, um jovem de 24 anos, ele estava no terraço de casa quando de repente apareceram 2 homens que chegaram a uma motocicleta e meteram bala nele. Ele correu para dentro de casa, os caras seguiram ele e ceifaram a vida dele com mais de 15 tiros a queima-roupa. Uma bala atingiu de raspão o joelho do tio dele, José de Oliveira da Silva, de 64 anos, que foi socorrido na unidade local, unidade de saúde. De acordo com informações, o crime pode ter ligação com as drogas. Já na praça, na quadra da Praça Esportiva da Charneca, também no Cabo, um elemento desconhecido se aproximou de um grupo que estava jogando bola e assassinou um dos atletas, Everton Danilo Alves da Silva, que tinha 26 anos de idade e morava na rua Manuel Maria Caetano Bom, no bairro da Sapucaia, lá no Cabo. O local bem iluminado, bem movimentado, mas isso não intimidou o criminoso. A motivação do assassinato ainda está sendo investigada pela polícia. Os corpos de Everton Danilo Alves da Silva e Igor Marcos Silva da Costa foram encaminhados ao IML depois dos levantamentos feitos por equipes do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.